Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, não era a primeira vez que eu chegava em casa e encontrava o meu marido batendo no meu filho, assim como muitas vezes aconteceu, de eu encontrar o coitadinho encolhido num canto, chorando em silêncio, às vezes até machucado por conta da violência do pai. Se fosse padrasto, até que daria para entender. Pois eu sei que tem homem que não gosta de cuidar do filho de outro. Aí desconta a raiva na pobre da criança. Só que o Valdir era pai do meu filho, pai de sangue. E era justamente por esse motivo que eu não conseguia entender a atitude dele. O motivo era quase sempre banal. Uma arte aqui, outra ali. Coisa comum para uma criança da idade dele. Só que, para o meu marido, qualquer coisinha era o fim do mundo. Eu sei que de vez em quando, uma criança precisa levar umas palmadas. Só que o Valdir pegava pesado demais. E o curioso é que ele só fazia isso quando eu não estava perto. Se eu estivesse em casa, ele ficava lá, de cara feia. Mas não encostava a mão no moleque. Só que bastava eu sair, bastava eu dar as costas para ele judiar do menino. O curioso é que o Valdir, ele nunca foi violento comigo. Pelo contrário, sempre me tratou muito bem. O descontrole dele era somente com o nosso filho. Já fazia algum tempo que eu ameaçava até deixá-lo por conta disso. Várias vezes prometi. Escuta só o que eu estou te dizendo, Valdir. Se você não mudar esse teu gênio ruim, qualquer hora dessa eu pego o Luizinho e sumo dessa casa, hein? Claro que não era isso que eu queria. Evidente que não era. Porque apesar de tudo, eu gostava dele. E pode parecer até estranho, mas o Valdir, ele sempre foi uma pessoa boa. Só que, sabe, gênio, temperamento? O problema é que a cada dia que passava, em vez de melhorar, ele só piorava. E o pior é que aquele dia, ele acabou passando dos limites. Segurou o braço do menino com tanta força que chegou a deslocar o osso na altura do ombro. Quando cheguei em casa, o Luizinho estava gemendo de dor lá no quarto, enquanto o Valentão, sentado no sofá, assistindo o jogo na televisão e tomando uma latinha de cerveja. Levei o meu filho até o hospital e, enquanto esperava ele ser atendido, eu comecei a refletir sobre a minha vida, sobre o meu casamento. E então tomei aquela decisão. Do jeito que estava, não dava para continuar. Eu não podia continuar assistindo passivamente àquele abuso. Tão logo cheguei do hospital, eu comecei a botar umas roupas minhas e do Luizinho numas sacolas e fui tomando o rumo da sala. Meu marido, que continuava sentado no sofá, olhou para mim, olhou para a sacola e voltou a olhar para a televisão. Não falou nada. A gente tinha discutido feio por conta do que ele tinha feito com o menino. E o clima, claro, ainda estava pesado. Quando percebi que ele não ia se manifestar, eu falei: "Estou indo para a casa da minha mãe, Valdir." Ele continuou em silêncio, o olho fixo na televisão. Foi só quando eu cheguei diante da porta que ele falou: "Se sair por essa porta, você não precisa nem voltar, viu?" Foi desse modo que ganhei a rua, carregando 3 sacolas de roupa numa das mãos e o meu filho pela outra. A minha mãe morava ali mesmo no bairro, embora a casa dela ficasse um pouco distante da nossa. Fomos caminhando bem devagar, de modo que no caminho, no trajeto, eu tive tempo para repensar o que tinha acabado de fazer. Eu decididamente não estava nem um pouco arrependida. A minha mãe, quando eu cheguei,
e soube do que tinha acontecido, claro que não gostou nem um pouco. Quando eu falei que tinha deixado o Valdir, ela fez cara feia. Chegou a pedir que eu desse meia volta, dizendo que o lugar da esposa é do lado do marido. Só que eu falei que não ia voltar. Cheguei a dizer: olha, mãe, se a senhora não me aceitar aqui, eu vou para qualquer outro lugar, nem que seja embaixo de uma ponte. Agora, para minha casa, eu não volto mesmo. Claro que a minha mãe não ia me deixar na rua. Era uma casa pequena. 4 peças apenas. Quarto, sala, cozinha e banheiro. E ficava num terreno onde havia mais 6 casas construídas. Todas elas pertenciam ao mesmo dono e todas alugadas. A da minha mãe, no caso, era a segunda. E dava bem de frente para uma espécie de corredor que dava acesso às outras 6. Uma estradinha. Quase sempre no final do dia, assim que chegava do serviço, eu me debruçava na janela e ficava prestando atenção no movimento. Naqueles primeiros dias, por exemplo, eu reparei num rapaz que apontava no corredor quase sempre exatamente no mesmo horário e entrava numa daquelas casas. O curioso é que ele passava olhando para mim. A gente, naqueles primeiros dias, não se cumprimentava. Mas ele passava de olho grudado em mim. Era um rapaz até bonito. A pele morena, queimada de sol. Pelo jeito, devia morar naquela casinha ali onde ele entrava. Eu, até aquele momento, não sabia se sozinho ou com alguém. De repente, com a mãe, com o pai, ou até fosse casado. Não que estivesse interessada nele. Até porque, bem ou mal, eu continuava casada. Tinha deixado do meu marido, não fazia nem 10 dias ainda. E não estava nem com cabeça para pensar nesse tipo de coisa. Por outro lado, não posso negar que o modo como ele olhava para mim não me passou despercebido. Foi quando chegou o sábado. Quando chegou o sábado, eu lembro que tinha começado a escurecer. A minha mãe tinha ido ao culto e levado o Luizinho com ela. Lembro que eu liguei o rádio e fui até a janela. Fiquei ali, debruçada, pensando na minha vida, no rumo que tinha tomado o meu casamento, me perguntando por que até aquele momento meu marido não tinha ido me buscar. Porque a gente, quando é casada, mesmo quando briga, e tem um motivo sério para brigar, como era o meu motivo, a gente sempre espera que o marido da gente ponha a mão na consciência. Pense no que fez. Reflita. Se dê conta de que estava errado. E sei lá, volte atrás. Por isso, eu confesso que quando saí da minha casa, eu esperava que dali a alguns dias meu marido fosse me procurar. No entanto, os dias foram passando e nada. Pois naquele sábado, eu ali debruçada na janela, pensando em tudo isso, escutando música, ainda triste, deprimida, porque juro, pensei que o Valdir fosse vir atrás de mim, me pedindo para voltar. Só que lá se iam 15 dias e nenhum sinal. Até pensei em procurá-lo para ver se a gente se acertava, mas como ele também não veio atrás de mim, achei melhor deixar a poeira baixar. Não foi por falta de aviso. Quando eu saí, ele falou que se eu fosse embora, não precisaria mais voltar. Olha, não estava sendo fácil. Eu estava me sentindo perdida, sem rumo. Estava ali distraída, pensando em tudo isso, quando de repente escutei aquela voz. Boa noite.
No que ergui os olhos, dei de cara com ele, bem debaixo da janela. O rapaz que eu via chegando todo final de tarde. Ele comentou alguma coisa a respeito da música que eu estava ouvindo. E depois, sem mais nem menos, e olha que aquela era a primeira vez que a gente conversava. E conversava é modo de falar, porque até aquele momento só ele tinha conversado. Pois sem mais nem menos, ele fez aquele comentário sobre a música e perguntou: "Você não está a fim de tomar alguma coisa comigo lá na lanchonete?" Foi uma coisa tão inesperada que eu até me assustei. Porque, repito, até aquele momento, eu não conhecia nem a voz desse rapaz. A gente não tinha conversado. Ele passava sempre ali diante da minha janela, mas nem boa noite, nem cumprimento a gente trocava. Aí, de repente, me aparece aquele moço, assim do nada, e me faz aquele convite. Eu não tenho o costume de frequentar lanchonetes, até porque não tomo bebida alcoólica. E também não me senti segura para ir com ele a qualquer lugar que fosse, mas ele continuou insistindo. Ah, por que não? Olha, na lanchonete também tem música. E a vantagem é que lá você não vai ficar sozinha curtindo essa dor de cotovelo que você está curtindo aí na janela. Era um rapaz tão espontâneo, tão brincalhão, que, sabe, aquela desconfiança inicial foi se dissipando. Ele fez uma brincadeira, disse outra coisa engraçada, sorriu. E ele era tão bem-humorado e que, a certa altura, eu já estava sorrindo também. Até que dali a uma meia hora, ele acabou me convencendo. Na verdade, me venceu pelo cansaço. Até cerveja acabei tomando. Coisa rara. Só mesmo assim, aparecendo alguém muito divertido, muito brincalhão, para levantar o meu astral naquele dia. Porque eu estava deprimida. Minha vontade era só chorar. O fato é que, em pouco tempo de conversa, parecia até que a gente se conhecia há muito tempo. Ele contou que morava naquela casa com os pais, que, aliás, tinha se mudado recentemente. Por isso, inclusive, eu não lembrava de tê-lo visto antes, quando vinha visitar a minha mãe. Falou também que era separado, que tinha um filho e que trabalhava como ajudante de pedreiro. Um rapaz simples, mas espontâneo, alegre, divertido. Eu adorei o seu jeito. Até porque, se não tivesse sido ele, eu com certeza ainda estaria lá, deprimida, desanimada, me sentindo perdida e sem rumo. Naturalmente que não aconteceu nada demais entre nós. A gente só conversou. Mesmo assim, eu gostei tanto da sua companhia, do seu jeito, daquele estilo brincalhão que ele tinha, que acabamos combinando de fazer alguma coisa no domingo à tarde. Eu não podia ficar muito tempo naquela lanchonete. Minha mãe não ia demorar muito para voltar do culto. De modo que, antes de nos despedirmos, já marcamos um novo encontro, perto do terminal, no dia seguinte, no domingo, às 2 da tarde. Não sei por que eu fiquei com aquele moço no pensamento, com a imagem dele. Se bem que eu digo que não sei por quê, mas no fundo eu sei. Eu estava triste, deprimida, pensando nos rumos que tinha tomado a minha vida, no desacerto do meu casamento. Aí apareceu ele, todo alegre, brincando, dizendo bobagem, contando piada, sorrindo, e de repente eu já estava rindo também. Ele, na verdade, me tirou daquele buraco de depressão onde eu estava. Ao mesmo tempo em que eu pensava no Valdir, o que era inevitável, na nossa situação, no nosso casamento, no fato de que ele não tinha voltado, me procurado, pedido para eu voltar para casa, eu também pensava
no Beto, aquele moço que eu tinha conhecido há pouco tempo e que em tão pouco tempo tinha mudado completamente o meu astral. Talvez por estar carente, fiquei com ele na cabeça. No dia seguinte, nem almocei. Tomei um banho, me arrumei e pedi para minha mãe ficar tomando conta do Luizinho, porque eu precisava resolver umas coisas. Claro que não falei que estava indo encontrar o Beto. Minha mãe não ia entender. Aliás, com certeza, ia até me chamar a atenção. Ela ainda perguntou se eu estava indo atrás do meu marido, mas eu inventei uma desculpa qualquer e tomei o rumo da porta. Para resumir, acabamos passando uma tarde agradável juntos. Eu e o Beto. Fomos até o centro, passeamos, olhamos vitrines. Depois fomos até uma lanchonete. E foi ali, naquela lanchonete, que aconteceu o nosso primeiro beijo. No começo eu não queria. Eu até relutei. Até que no fim não resisti. Mas o pior é que não ficou só nos beijos. A aventura só acabou quando fomos para a cama. Incrível. Eu nunca tinha agido assim. Eu nunca tinha feito aquilo. Conhecer uma pessoa e dali a pouco já estar na cama com ela. Nunca. Mas o engraçado é que mesmo depois, eu não fiquei arrependida. Porque quando a gente faz uma coisa contrária aos nossos princípios, como pelo menos até aquele momento era aquilo que eu fiz, a gente depois costuma ficar com remorso, se sentindo culpada. Engraçado. Mesmo depois eu não me senti assim. Pelo contrário, me senti leve, alegre, feliz. Já tinha até escurecido quando eu cheguei em casa. No que entrei pela porta, a minha mãe já me olhou torto. Estava onde até agora, né? Ah, mãe, eu saí por aí para respirar um pouco. Sei, respirar um pouco, né? Teu marido esteve aqui, atrás de você. Ficou te esperando até agora. O Valdir, ele esteve aqui? Tô falando que teve. Mas o que ele queria? Como o que ele queria, né? Ele é teu marido, esqueceu? Veio para te levar de volta para casa. Aliás, ele levou o Luizinho com ele. Falou que vai ficar te esperando em casa para vocês conversarem. Olha, depois daquela tarde maravilhosa que eu tinha passado com o Beto, tudo o que eu menos queria era brigar de novo com o Valdir. Se ele não tivesse levado o nosso filho, eu juro que não iria até lá. Só que fazer o quê? Depois de tudo que o menino já tinha passado nas mãos dele, eu não podia correr o risco de deixar os dois sozinhos naquela casa. Vai que ele, para se vingar de mim, bate no moleque. Para minha surpresa, no entanto, aconteceu tudo ao contrário. Ele, inclusive, já tinha levado até as nossas roupas de volta, as minhas e as do Luizinho. Sem alternativa, acabei voltando para casa naquele mesmo dia. Mas é como eu já disse, surpresa das surpresas. E o que me deixou mais espantada não foi nem o fato de ele ter me procurado e levado o menino de volta, ou ter levado as nossas roupas. Não. O que me deixou mais surpresa foi o jeito dele. Meu marido estava tão diferente. Meu Deus, a gente convive com uma pessoa durante tanto tempo, ela sempre com aquele comportamento. Aí chega uma hora que você vê a pessoa agindo de um jeito oposto e ele todo gentil, todo carinhoso, inclusive com o filho.
Eu achei aquilo tão estranho. O Valdir agiu como se nada tivesse acontecido. Como se eu não tivesse passado aquelas 2 semanas fora. Tinha passado no mercado, comprado um monte de coisas e, inclusive, preparado um lanche para nós 3. Coisa que ele nunca fez. Em resumo, me recebeu de braços abertos, justo ele, que não fazia muito tempo, 2 semanas, tinha dito que se eu saísse por aquela porta, não era para voltar nunca mais. Aliás, nem fui eu que voltei, né? Foi ele que foi atrás de nós. E as surpresas ainda não tinham terminado. Depois, ele ainda me pediu desculpas. Reconheceu que não andava agindo direito. Pediu desculpas pelo modo como andava tratando o Luizinho. Enfim, queria que eu voltasse para casa, que esquecêssemos o que tinha acontecido, nossas brigas, os seus deslizes, o jeito como ele tratava o moleque e tocássemos nossa vida adiante. Acabei aceitando o seu pedido de desculpas. Até porque, bem ou mal, éramos marido e mulher. O problema, esse foi o problema, é que nada mais voltou a ser como antes. Pelo menos não em relação aos meus sentimentos. Ele até que mudou. Ele até que cumpriu todas as promessas que fez. Por meu espanto, aliás. Mas o que eu sentia por ele nunca mais foi a mesma coisa. Depois que fiz amor com o Beto, parece que alguma coisa mudou dentro de mim. Acho até que me apaixonei. É claro que depois que voltei para casa, nunca mais voltei a me encontrar com ele. Mas sempre que vou visitar a minha mãe, meu coração bate mais forte. Não é sempre que o vejo. Mas quando isso acontece, eu sinto uma saudade tão grande, um aperto tão doído no peito, uma vontade tão inexplicável de estar perto dele, de conversar com ele, de ouvir a sua voz, ver o seu sorriso, abraçá-lo, beijá-lo, repetir tudo o que fizemos naquela tarde inesquecível de domingo. A verdade é que ele fez de mim uma nova mulher. Gostei da mudança do meu marido, mas é pena que ela tenha acontecido tão tarde. Meu Deus, por que ele esperou eu me encantar pelo Beto para só então se decidir a mudar? De qualquer modo, estou tentando tocar a minha vida, do jeito que ela está, do jeito que dá. Mas só eu sei o quanto está sendo difícil. Olha, eu sei que é um pensamento absurdo. Mas sabe que tem horas que eu fico torcendo por Valdir me decepcionar outra vez? Bater no seu filho de novo? Quem sabe assim eu criasse coragem para sair dessa casa em definitivo e ir atrás do homem que ganhou meu coração. Algo me diz que ele também gostou de mim. Que ele não esqueceu aquele domingo maravilhoso que passamos juntos. Eu sinto isso quando os nossos olhares se encontram, quando eu vou visitar a minha mãe. Por isso, eu fico pensando, quem sabe se o Valdir me decepcionasse de novo? Porque uma coisa é certa, se eu sair por aquela porta outra vez, não volto nem amarrada. Se eu deixar essa casa novamente, eu só quero uma coisa: ser feliz. É a única coisa que eu quero. Correr atrás daquilo que faz o meu coração bater forte. Ah, meu Deus, como a vida é estranha. Já houve um tempo em que meu marido me fazia sentir assim. Mas esse tempo é passado. Tudo mudou depois que conheci o Beto. Hoje, por mais estranho que pareça, torço para o meu casamento desandar.
porque eu sei que só assim eu poderei ser livre para lutar pelo homem que eu realmente amo.